Olá a todos que nos assistem, eu sou Felipe Salgado, repórter da coluna Grande Angular aqui do Metrópolis, e hoje eu vou entrevistar o vereador de Belo Horizonte e candidato a deputado federal pelo PT em Minas Gerais, Pedro Rousseff. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Felipe, é um prazer enorme estar aqui de volta. Pedro, o cenário na disputa eleitoral pelo governo de Minas Gerais sofreu uma reviravolta após o senador Cleitinho não conseguir homologar, viabilizar o seu nome como candidato ao Palácio Tiradentes. O PT, por sua vez, após idas e vindas, homologou o nome do Patrus Ananias para candidatura ao governo estadual. Você acredita que Patrus Ananias é um nome capaz de unificar a esquerda e o eleitorado mineiro? Felipe, eu quero falar para você e quero falar para você que está ouvindo a gente também. Vocês podem anotar o que eu falo. Patrus Ananias será o próximo governador de Minas Gerais. Ainda mais agora, depois que esse idiota do Cleitinho pulou fora. Porque Patrus é um cara honrado, um cara que tem história, que foi prefeito da capital de Minas Gerais e fez uma prefeitura que virou referência para todo o país. Patrus, que para além de ter sido prefeito de Belo Horizonte, foi também, Felipe, um conhecido ministro, já no primeiro mandato do presidente Lula, que criou um programa que muita gente deve conhecer, chamado Bolsa Família, criado pelo Patrus. Outro grande programa que teve o seu embrião feito em Belo Horizonte, na gestão Patrus, foi o que nós conhecemos hoje como Minha Casa Minha Vida, que é dar moradia social de graça para o povo que mais precisa. Uma conquista da prefeitura petista de Patrus Ananias em Belo Horizonte. Outra conquista também, restaurantes populares que viraram uma grande referência não só em Belo Horizonte, em Minas, mas por todo o Brasil também, idealizado pela prefeitura de Patrus Ananias. Do outro lado, a gente via gente como Cleitinho, gente que não tem palavra, gente que não tem honra, gente que acha que o povo mineiro é moleque. E do outro, a gente tem Patrus, que é um senhor preparado, que tem história, mas que tem muita garra também. Assim como o presidente Lula, que está com 81 anos, mas está com muito mais energia que eu, com 26. Eu que viajo muito com o presidente, eu fico cansado e ele fala, bora Rousseff, vamos, né, vamos andar. Então ele está com muito mais energia, que é a mesma coisa que Patrus Ananias. Nós vamos ganhar o governo de Minas Gerais para poder mostrar que Minas Gerais vai ser um modelo de gestão petista, agora com Patrus, que será muito alinhado com esses próximos 4 anos do presidente Lula, para a gente poder mudar não só o nosso país, mas Minas Gerais também pelos próximos 4 anos. Agora, por que o nome de Patrus Ananias demorou tanto a aparecer no círculo interno do PT? Por que te pergunto isso? O plano A do presidente Lula era o senador Rodrigo Pacheco, que após meses decidiu que não lançaria candidatura e se retiraria da política. Depois foi ventilado o nome da candidata ao Senado e ex-prefeita de Contagem, cidade mineira, Marília Campos. Ela não queria ser candidata ao governo, mas quer ser candidata ao Senado. Depois, ainda, até o nome do deputado Reginaldo Lopes, autor da PEC do fim da escala 6x1, também foi ventilado. Por que o nome de Patrus Ananias demorou tanto a ser ventilado dentro do próprio PT? É porque assim, Felipe, na verdade, houve uma construção ao longo de quase 2 anos em que o presidente Lula realmente preparava e pavimentava o caminho para que o senador Rodrigo Pacheco fosse nosso candidato. Mas o senador, ele tomou uma decisão que nós temos que respeitar. O senador decidiu não ser candidato. Então, eu mesmo fui na casa dele e falei assim, senador, o senhor é um nome para a gente, o senhor tem que estar com a gente, mas o senador decidiu, por uma decisão pessoal dele, não ser candidato nesse ano. E eu acho que, para além, né, de respeitar, é o nosso dever também arrumar outro candidato. Então, assim, a gente tinha um plano A que não se consolidou e aí o diretório de Minas Gerais começou uma série de buscas entre candidatos internos e candidatos de outros partidos também. Então, houveram sim conversas com MDB, com PSB, com uma possível volta com o Calil também, mas o Calil falava que não queria colocar Lula no palanque, então nós já cortamos. A gente não vai botar um cara que não quer botar Lula
né, no nosso palanque em Minas Gerais. Então, acabou que várias conversas e, numa reunião, o PT Nacional decidiu que seria muito importante a gente ter um candidato próprio para governo de Minas Gerais. E esse nome seria Patrus Ananias. Você avalia que a demora do senador Rodrigo Pacheco em responder do presidente Lula atrapalhou a estratégia do PT em Minas? Eu sinceramente acho, Felipe, que essa questão de tempo, de timing, com certeza, se a gente tivesse verificado essa decisão antes, seria melhor, talvez, mas quem sabe a gente teria escolhido outro candidato que não seria tão bom assim como o Patrus. Então, eu não vejo essa coisa como a questão de tempo, que foi muito depois, muito tarde ou muito cedo. Eu acho que foi no tempo de Deus, porque eu acho que agora a gente tem um candidato bom, um candidato viável, que vai fazer com que a gente ganhe novamente o governo de Minas Gerais. Mas, claro, se houvesse tomado essa decisão um tempinho antes, eu acho que seria melhor para todo mundo. Mas agora não adianta mais a gente chorar o leite derramado. Agora, parece que está se desenhando no horizonte uma candidatura da oposição ao governo de Minas Gerais, o ex-secretário do governo Zema, Marcelo Aro, né? Com ali uma costura do PL, Republicanos, União Brasil, PP. Você acha que essa pode ser uma candidatura também competitiva em termos eleitorais em face à candidatura do Patrus Ananias e pode viabilizar um palanque em Minas Gerais para o Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República? Olha, Felipe, agora com a desistência do senador Cleitinho, depois da falta de compromisso que ele mostrou, não só com o seu próprio partido, mas com o povo mineiro, depois dele ter falado que iria se retirar por um motivo muito justo, muito ético, que é para cuidar da sua família. Inclusive, a gente ora pela família dele, oramos pelo seu irmão falecido. Agora, faltou compromisso, não só com seu partido, mas com o povo de Minas Gerais, nessas indas e vindas dele, falando que seria candidato, aparece em um vídeo muito emotivo, que eu até fiquei emocionado também, chorando, falando que ia desistir. E, achei um gesto simbólico para poder cuidar da família, um gesto ético de um cara que realmente cuida. E hoje aparece na frente do Hugo Mota e do Marcos Pereira, dois caras sérios, com uma camisa de time, falando um monte de coisa, um monte de abobrinha, que ele queria ser candidato de novo. Você acha que o povo mineiro é trouxa igual você, Cleitinho? O povo mineiro não é trouxa, não. Você pode ter enganado muita gente ao longo desses anos, mas agora a sua real face está sendo mostrada. Você nunca faz as coisas pelo bem do povo mineiro, não. É sempre pela sua própria imagem e pelo seu próprio projeto político. Mas sobre a questão do Marcelo Aro foi o secretário de governo, né, do Zema e do Matheus Simões ali há um tempo. Marcelo Aro é um cara articulado, um cara que tem bastante influência em Minas Gerais, um cara respeitável e acho que vai ser um adversário importante contra a candidatura do Patrus. Ainda assim, eu acho que a gente consegue ganhar essas eleições pelo carinho que a população tem com o Patrus, pelas entregas que o Patrus já fez. E, claro, acima de tudo, Patrus é o candidato do presidente Lula. Em Minas Gerais, é um estado que sempre elegeu Lula e Dilma. E tenho certeza que vamos conseguir eleger Lula de novo e agora Patrus também. Mas, com certeza, o Marcelo Aro teremos ali uma disputa muito boa, porque o Matheus Simões, nesse momento, já deve estar debaixo das cobertas, rezando para essa eleição terminar logo, para ele poder terminar e diminuir a vergonha que ele vai passar. Agora, o presidente Lula, em 2022, ele ganhou do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma diferença de 50 mil votos em Minas Gerais. Você, que é uma liderança jovem do partido, tem um papel muito ativo nas redes sociais, na comunicação do governo. Como é que você está sentindo o clima do estado de Minas Gerais em relação à reeleição do presidente Lula? Você acredita que vai ser uma diferença de votos maior ou ainda menor da que ele teve em relação ao Bolsonaro? Digo, nessas eleições contra o Flávio. Você acha que vai ser uma diferença maior que 50 mil votos? Felipe, Lula vai ganhar em Minas Gerais no primeiro turno. Sabe por quê? Porque Lula ficou quase 2 anos preso na cadeia. Não fez acordo, não ficou de choradeira por causa de barulho de ar-condicionado, de soluço, nem porra nenhuma. Ficou 2 anos preso, ilegalmente, por um processo fajuto da Lava Jato.
ele sai da cadeia e vira presidente do Brasil contra o único trouxa, o único idiota do Jair Bolsonaro, que foi o único presidente da história que não conseguiu se reeleger. Com a minha tia, toda a grande mídia... Só um parênteses aqui, o Pedro Rousseff é sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo. Diferente da minha tia, com muita gente da extrema-direita contra ela, Felipe, os grandes players contra ela, o Império Norte-Americano contra ela, a gente conseguiu reeleger Dilma Rousseff. E o trouxa do Jair Bolsonaro foi o único presidente da história do país, no ramo democrático novo, que não conseguiu ser reeleito. Por quê? Porque fez um governo horrível, um governo que botou as pessoas no mapa da fome, na fila para poder comprar restos de galinha, restos de osso, para poder sobreviver. Um país que 33 milhões de brasileiros passavam fome. Um país que Jair Bolsonaro enterrou 700, 800 mil brasileiros por conta da sua péssima gestão durante a Covid. Não comprava vacina e desrespeitou o povo brasileiro. E é por isso que ele perdeu as eleições para um cara, o maior líder da história democrática desse país, que ficou 2 anos preso e virou presidente. Agora com Lula, entregando obra a rodo por todo o país, entregando estrada, entregando ambulância, escola, hospital, creche, programas revolucionários. Nós vamos perder as eleições para um rachador, para um cara que está envolvido na bandidagem de Daniel Vorcaro, que logo, logo nós saberemos os vídeos e as fotos de Flávio Bolsonaro fazendo coisas ilícitas de festa com Daniel Vorcaro? Eu quero saber se o povo de bem vai votar num presidente honrado, que honra a vida dos brasileiros que mais precisam de ajuda, ou vão votar num rachador, vão votar no amigão de Daniel Vorcaro, que está preso nesse momento. Então, eu acho mais provável Lula virar presidente em primeiro turno, Felipe. E eu acho que se as coisas estiverem continuando esse mesmo rumo que elas estão e com as notícias que estão sendo divulgadas, o primeiro passo é Flávio Bolsonaro ter um toque-toque da Polícia Federal na sua porta pelas próximas semanas. E o segundo passo é Flávio Bolsonaro ir para a cadeia. Mas você tem alguma informação de que a Polícia Federal esteja no encalço do candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro? Aquilo que foi divulgado, que foram as conversas de Flávio pedindo dinheiro para Vorcaro, é o começo de uma história muito maior que a gente não pode falar agora, mas o povo brasileiro vai viver para ver esse ano, principalmente quando as eleições começarem, para ver quem de fato sempre falou a verdade nesse país e quem ficava pagando de moral, de ético, de defensor da família e dos bons costumes, mas que estava com o banqueiro bandido fazendo um monte de coisa errada. Mas isso, Felipe, a gente não vai divulgar agora por um motivo simples. Mas então o governo já tem essas informações? A partir do dia 16 de agosto, a campanha começa. E nesse momento, Flávio Bolsonaro não pode ser covarde de retirar a sua candidatura. A partir do dia 16, ele tem que manter a candidatura ou se anula-se a chapa toda dele. Porque se a gente, de fato, mostra para o Brasil a verdade sobre ele antes do dia 16, eles trocam. Colocam a Michelle lá dentro, a Michelle é candidata com muito mais chance que ele. A gente vai esperar com estratégia a campanha começar, a campanha chegar no meio, mas a cereja do bolo, vocês podem anotar, vai ser na última semana de campanha, quando aí sim as fotos e os vídeos vão vir à tona para todo o povo brasileiro estar em casa já com a cervejinha aberta para ver o grande circo pegando fogo. Mas a Polícia Federal já combinou isso com o governo? Não, a Polícia Federal é um órgão independente. É um órgão que o governo não só não tem controle nenhum, mas foi praxe nos nossos governos dar total independência para a PF, que é talvez o órgão mais importante hoje do Brasil de pessoas altamente honradas. Não é à toa que nesse exato momento o filho do presidente Lula está sendo investigado pela Polícia Federal e não só isso, mas Jacques Wagner também está sendo investigado. E em hora nenhuma o presidente Lula, diferente do bandido de Jair Bolsonaro, falou, Felipe, que vai interferir na PF para poder tirar ou salvar seu próprio filho. Não, o presidente Lula foi a público falar, investiguem quanto quiser.
que se conseguirem achar alguma coisa, que ele cumpra. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro falava o mesmo de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, quando surgiram as primeiras denúncias sobre a tal rachadinha. Não, mas é porque aí a gente até pega para ver aquela reunião ministerial que foi gravada, não sei como, de Jair Bolsonaro falando, e isso é público, falando que não iria aceitar investigarem seus filhos e seus familiares, que se precisasse, ele trocava delegado, trocava o superintendente e até o diretor-geral, mas que não iam fazer sacanagem com a sua família e seus filhos. E essa é a grande diferença, porque no governo do presidente Lula se investiga livremente até o filho do presidente. E se houver qualquer coisa de errada, que ele pague por isso. Que se houver qualquer coisa de errado com o Jacques Wagner, que ele pague por isso. Mas as pessoas têm que ter, nesse país, o direito a se defender. Eles que se defendam, eles que se provem inocentes. Mas nesse país, sobre o governo de presidente Lula, a gente não interfere na Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão justo, competente e que tem que ter a sua autonomia para fazer as investigações devidas. Pedro, sobre a sua candidatura a deputado federal, você foi o vereador mais votado da história do PT em Belo Horizonte. Como é que você agora pretende capilarizar essa votação que você teve em BH para o interior do estado de Minas, que é um verdadeiro país? Olha, Felipe, eu tenho 26 anos e eu tenho 2 missões só com essa candidatura e para chegar na Câmara Federal. Tenho só 2 missões. A primeira delas é descer a lenha no gado raivoso. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que chegar aqui no Congresso Nacional e quando o Chupetinho estiver falando merda, algum deputado tem que chegar na cara dele, apontar o dedo e desmentir ele ao vivo. Porque não dá para um menino meia boca ficar subindo todo dia em palanquezinho contando mentiras sobre o presidente Lula, sobre o nosso governo, e a gente não ter um deputado lá para meter o dedo na cara dele e falar para o povo brasileiro a verdade sobre isso. A minha missão é muito clara. É botar moral nesse Congresso e principalmente nesses bolsonaristas que acham que o Brasil é terra sem lei. Eles estão muito confortáveis no Congresso Nacional porque Pedro Rousseff não chegou ainda, Felipe, para poder botar o gado de volta na casinha deles. A gente tem que ter gente lá que é competente, que é valente, que é guerreiro, porque comigo não tem diálogo, não. Comigo, Nicolas, Paulo Bilinski, toda essa trupe aí do Bolsonaro, não tem diálogo. A gente tem que partir para cima. A gente tem que mostrar para o povo brasileiro a verdade sobre eles. Tomadores de IP, de cloroquina. Agora vem até mesmo o Nicolas, ontem, com uma fake news gravíssima de que as vacinas elas vão gerar impacto em milhões de crianças e jovens daqui a 20, 30 anos, que o certo era tomar cloroquina. Então, assim, é uma desinformação que nós precisamos ter gente competente para poder lidar com isso. E o segundo ponto, Felipe, que é o que fez o presidente Lula me pedir para ser candidato esse ano a deputado federal, nós precisamos, acima de tudo, para além de reeleger Lula esse ano, a gente precisa eleger os deputados federais do Lula também. Porque Lula sozinho não governa esse país. Esses 4 últimos anos mostram para o povo brasileiro de uma maneira muito clara que o Lula está de joelhos para o Congresso Nacional nesse momento. O Congresso Nacional tem essas emendas parlamentares que é uma bandidagem, é uma sacanagem e eles de fato controlam o orçamento público brasileiro. No ano que vem, quando o Lula estiver eleito e nós junto de Lula, nós vamos modificar várias temáticas, como temáticas muito importantes, como a proibição total das bets em território brasileiro, total. E o segundo ponto é acabar, Felipe, com a farra das emendas parlamentares que estão dilapidando o orçamento público brasileiro. Bom, sobre as bets, o governo teve uma arrecadação recorde durante a Copa do Mundo. E sobre as emendas parlamentares, por que deputados e senadores recuariam em relação a direitos já conquistados? Mas é uma análise, né? São 2 pontos nisso. Porque eles também usam emendas para se reeleger. Claro, veja... Porque abririam mão de poder. A questão das emendas parlamentares é muito grave por 2 motivos. Primeiro, as emendas parlamentares, no volume que elas estão hoje, elas viraram um grande círculo e um grande ciclo de corrupção.
em que os deputados eles fazem caixa por meio das prefeituras, por meio de coisa errada, por meio de fraude, para poder enriquecer às custas do povo brasileiro. Isso é gravíssimo. Tinha que, no mínimo, prender metade do Congresso Nacional, que está infestado por ratos, tudo corrupto. Agora, tem outro ponto também, Felipe, que a questão das emendas parlamentares deixa o jogo injusto, no sentido que esse país aqui é uma república presidencialista. Isso aqui não é parlamentarista, não. Tentaram aprovar nesse país um outro sistema, semipresidencialista, parlamentarista, mas aqui quem manda é o presidente da República. Quem controla a maior parte do orçamento, ou deveria controlá-lo, é o presidente da República. Só que na prática, o Congresso Nacional hoje controla mais orçamento a níveis percentuais do que outros países que têm formas de governo como semipresidencialistas, como parlamentaristas, em que mesmo em sistemas parlamentaristas, nem o parlamento tem tanto poder de decisão financeira do que o Congresso Nacional hoje tem. Seria um parlamentarismo às avessas dentro de um sistema presidencialista, Totalmente. Onde o ônus da governabilidade recai na conta do executivo, né? E sabe quando tudo isso começou? Começou durante o golpe contra Dilma Rousseff. Porque foi naquele momento que havia o grande debate sobre o Centrão entrar, dilapidar o governo Dilma para poder sacanear com o povo brasileiro. E ela falou que não ia fazer acordo com bandido. E por isso que ela caiu. Porque foi uma mulher honesta, justa, que não quis fazer acordo com bandidagem e por isso que tiraram ela. E logo depois, Felipe, só para dar sequência, logo depois que Michel Temer assume a presidência ilegalmente, ele abre as portas e abre as pernas para o Centrão e para a roubalheira começar de fato. Então, a farra das emendas parlamentares começa no governo Temer, se expande e muito no governo Bolsonaro, que fica dominado por isso. E agora, no governo Lula 3, a gente fica inerte. Porque, de fato, você está correto. Por que os próprios deputados vão votar para diminuir seu próprio poder? Não tem sentido. Por isso que ou nós elegemos gente que é nossa, que vai mudar isso, e nós vamos para a rua para poder pressionar os deputados e mostrar que o povo brasileiro não concorda com o volume das emendas parlamentares, mas, acima de tudo, com a falta de fiscalização que se tem sobre elas, ou, de fato, o nosso país vai continuar parado nesse sistema político como está agora. Sobre bancada federal, quantos deputados o PT em Minas pretende fazer? Olha, hoje nós temos cerca de, se não me engano, 11 deputados federais, só que nós perdemos 2 agora. O deputado Odair Cunha virou ministro do Tribunal de Contas e o Patrus virou nosso candidato a governador, né? Então a gente tem ali um desfalque de 2 nomes importantíssimos e que agora a gente precisa ter muito voto para poder, né, conseguir puxar mais gente, porque a bancada federal em Minas Gerais ela tem que crescer, porque o presidente Lula tem que ter mais apoio para poder governar o país. Você falou sobre o Nicolas Ferreira, você faz um contraponto ao Nicolas, né? Você é uma liderança jovem do PT, o Nicolas uma liderança jovem do PL. Você tem um papel muito ativo nas redes sociais. Como é que você vê, como é que você avalia essa batalha pelo lado do governo nas redes sociais? O governo está conseguindo pautar o debate público ou está somente reagindo à oposição nas redes? Olha, eu acho que ao longo dos últimos 3 anos e meio, a gente teve um completo aprendizado sobre como que as redes sociais elas funcionam. Porque, veja, gente, a gente sempre fez campanha ao longo desses 20, 30 anos, nós do PT, com a presidenta Dilma, o presidente Lula, num ambiente em que não haviam as redes sociais. Então, de fato, há uma curva de aprendizado. Então, no começo do nosso governo, a gente apanhava muito. A gente ficava esperando chegar a próxima fake news do Nicolas para a gente poder reagir e ter que desmentir a ela. Como, por exemplo, logo quando o governo começa, ele inventa que o Lula vai taxar o Pix. E isso aí, a gente teve um tempo de resposta de 2 semanas, que demorou muito para ser respondido. Mas agora, Felipe, as coisas elas estão muito mais organizadas. Então, você pode ver como que a comunicação do próprio presidente
liderança de Stuckert, Sidoni, etc., mudou, ficou muito mais pessoalizada, que é isso que nós vemos trabalhando ao longo desses anos, na campanha do presidente, na imagem do presidente, para poder deixar uma comunicação mais leve, uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, mais fácil, sem vídeos longos, porque as pessoas não têm tempo para isso, para ver vídeo longo, formal. As pessoas querem alguém que fale do jeito fácil, do jeito direto, que as pessoas consigam entender, até para elas poderem compartilhar a sua mensagem também. Então, a comunicação não só do governo, mas da presidência, ela passa por um período de transição que é muito importante, é um aprendizado. O petismo não nasce das redes sociais. A gente nasce das bases, dos sindicatos, das comunidades de padres, etc. Saiu do analógico para o digital, né? Exatamente. Agora, o bolsonarismo, a extrema-direita, eles já nascem nas redes sociais. Então, eles não tiveram uma curva de aprendizado, eles já viviam sobre a polêmica, sobre a fake news, sobre aquelas manchetes e aquelas falas que são predatórias. Bandido bom é bandido morto, o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai criar o terceiro banheiro, o quarto banheiro, sei lá o quê, sei lá o quê. Então, são as frases prontas. A direita, ela mostrou isso de uma maneira muito clara por meio do governo Bolsonaro, que a direita é muito boa em criticar, em jogar pedra, mas é muito ruim em governar. Por isso que Bolsonaro foi o único presidente da história desse país, Felipe, que não conseguiu ser reeleito, porque não conseguiu entregar moradia para o povo, saúde digna, economia crescendo, tudo aquilo que por meio do presidente Lula a gente vem conseguindo fazer. Por mais que esse Congresso inimigo, bandido, inimigo do povo brasileiro, tentem barrar os projetos importantes, como o fim da escala 6x1, mesmo assim, o presidente Lula, ele continua aprovando projetos, investindo em todo o país, e é por isso que Lula será reeleito. Lula será reeleito não só pela sacanagem de Flávio Bolsonaro, pela roubalheira que esse povo da direita se meteu, mas porque o povo brasileiro entende que os próximos 4 anos com Lula serão de um governo estável, de um governo de confiança, de um governo com arcabouço fiscal, monetário, arrumado, ajustado, para que a nossa economia possa crescer, para que os juros possam cair, para que a nossa economia possa girar. Então, é isso que nós queremos mostrar, que os próximos 4 anos, que esse que é o nosso lema, serão 4 anos de estabilidade e de confiança. Para a gente encerrar, fez 10 anos agora do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco dos BRICS. Após 10 anos, você como sobrinho neto, agora na vida política, como é que você avalia esse processo do impeachment até aqui? Olha, eu, quando tinha 16 anos, acompanhei o processo do golpe, com ela, e assim, foi uma cena horrível, Ao lado dela, ver cada um dos deputados que antes mamavam nas tetas do governo dela, do governo do povo brasileiro, votando contra uma presidenta honesta, que não roubou e não deixava roubar. Tudo porque foi feito ali um grande acordo para que, se Dilma deixasse a sacanagem rolar solta, se Dilma salvasse Eduardo Cunha, ela não teria sido caçada. Mas sabe o que ela fez, Felipe? Ela falou: eu não faço acordo com bandido. Eu prefiro ser caçada do que manter meu mandato, mas dilapidar o patrimônio dos brasileiros e colocar a gente corrupta para dentro. Então, por isso que Dilma Rousseff é hoje presidenta de talvez o maior banco do mundo, que é o Banco dos BRICS, que representa não só o Brasil, mas as principais economias emergentes de todo o mundo, tocando projetos importantíssimos, Felipe, como a desdolarização global, como, por exemplo, o apoio para grandes projetos de infraestrutura, de rodovias, ferrovias, para poder gerenciar, para poder aumentar a produção, principalmente, aí sim, do sul global. Porque se nós, latino-americanos, se nós, do sul global, a gente não luta por nós mesmos com dignidade, vocês podem ter a certeza que não será os norte-americanos que vão pensar no Brasil. É só os trouxas dos bolsonaristas que vão lá para o Trump pedir taxação, que acham que o norte-americano vai chegar aqui para poder ajudar o Brasil. Não vai. O norte-americano, o Trump, está pensando nele primeiro, nele segundo, nele terceiro, em quarto, quinto e sexto e sétimo. Se nós brasileiros não pensarmos em nós primeiro e batalharmos pelo nós, pelo nosso,
o Brasil não vai para frente. E essa questão do tarifaço, Felipe, mostra de uma maneira muito clara quem de fato é patriota, quem de fato defende a soberania nacional e quem é um bando de lambibota de Donald Trump. Eu quero agradecer ao vereador de Belo Horizonte, candidato a deputado federal, Pedro Rousseff, por essa entrevista e a você que nos acompanha e nos assiste no canal do Metrópolis. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Quero mandar um grande abraço para todo mundo. É isso aí.